Você já percebeu algo estranho sobre o vizinho ao lado? Ele nunca sai de casa. As janelas estão sempre fechadas, as luzes nunca acendem e o silêncio é assustador. Mas quando decidi investigar, descobri que o mistério era muito mais sombrio do que eu imaginava. Algo está naquela casa, algo que não pertence a este mundo. Você teria coragem de descobrir o que é? Minha vida sempre foi tranquila no pequeno bairro onde moro. As ruas são calmas, os vizinhos se conhecem e até pouco tempo não havia nada que tirasse meu sono. Isso mudou quando comecei a prestar atenção ao vizinho da casa ao lado. Ele nunca saía de casa. No início, achei que fosse apenas uma pessoa reservada. Alguns vizinhos comentavam que ele era um escritor recluso, outros diziam que trabalhava pela internet e não tinha razão para sair. Mas, com o passar do tempo, algo naquele comportamento começou a me incomodar. Nunca vi luzes acesas na casa à noite, nem o som de uma televisão ou rádio. Mesmo durante o dia, as janelas estavam sempre fechadas, as cortinas eternamente cerradas. Certo dia, notei algo estranho. O correio acumulava-se na caixa de correspondência dele, mas de forma inexplicável, desaparecia antes que eu pudesse dizer algo ao carteiro. Quem recolhia as cartas? E quando? Resolvi observar mais de perto. Durante uma semana, fiquei atento à casa. Mantive as luzes do meu quarto apagadas e olhei através da fresta da janela, com uma visão direta para a entrada dele. Era sempre o mesmo cenário. Nenhuma movimentação, nenhum som. Comecei a duvidar se realmente havia alguém ali. Até que uma noite, por volta das 2 da manhã, vi algo que me deixou arrepiado. Uma silhueta apareceu brevemente na janela. Era um homem alto de ombros largos, mas o mais perturbador era a rigidez de seus movimentos. Ele puxou a cortina apenas o suficiente para olhar para fora. Não consegui ver seu rosto claramente, mas tive a impressão de que ele sabia que estava sendo observado. Afastei-me da janela com o coração disparado, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas paranoia. Nos dias seguintes, algo mudou. Durante a noite, eu sentia uma presença inquietante, como se estivesse sendo vigiado. Comecei a perceber barulhos vindos da casa ao lado. Ruídos leves, quase imperceptíveis, como passos arrastados ou um objeto caindo. Certa vez, ouvi algo que parecia um lamento baixo, como se alguém estivesse chorando. Um dia, enquanto eu cuidava do jardim, vi o carteiro aproximar-se novamente. Decidi abordá-lo para perguntar sobre o vizinho misterioso. Ele me olhou com um semblante estranho e disse: "Essa casa, nunca deixei correspondência ali. Ela está vazia há anos." Meu coração quase parou. Como assim vazia? Eu tinha visto a silhueta. Eu ouvia sons. Havia alguém lá dentro. Sem conseguir conter minha curiosidade, decidi investigar por conta própria. Naquela mesma noite, pulei a cerca que separava nossas casas. A noite estava silenciosa, exceto pelo vento leve que fazia as folhas balouçarem. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava abrir a porta dos fundos. Estava trancada, mas a janela da cozinha cedeu com facilidade. Entrei sentindo um frio intenso que parecia não ter explicação. A casa estava empoeirada e cheirava a mofo, como se realmente estivesse abandonada. No entanto, havia sinais de presença recente. Uma caneca com resíduos de café em cima da pia. Um par de botas junto à porta. Passei pela sala, iluminando o caminho com minha lanterna. Havia quadros tortos nas paredes, retratando paisagens desoladas. O silêncio era quase ensurdecedor. Quando cheguei ao corredor, senti um arrepio percorrer minha espinha. Uma das portas estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pelas frestas. Respirei fundo e a empurrei devagar. Dentro, havia um quarto pequeno, com uma escrivaninha coberta de papéis. No centro da sala, uma cadeira virada para a parede, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Fui até a escrivaninha e comecei a examinar os papéis. Eram anotações confusas, palavras rabiscadas sem sentido, mas uma frase repetia-se diversas vezes. "Eles estão aqui. Eles nunca saem." Antes que eu pudesse processar o que significava, ouvi um som atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi a porta do quarto se fechar sozinha.
A luz piscou, e eu senti um frio ainda mais intenso. Naquele momento percebi que não estava sozinho. Uma sombra movia-se no canto do quarto, crescendo e ganhando forma. Era a silhueta que eu tinha visto na janela. Estava agora ali, a poucos metros de mim. Seus olhos brilhavam com um tom vermelho, e sua presença era sufocante. Corri em direção à porta, lutando contra o medo e o desespero. Quando consegui abri-la, senti algo puxar meu braço, mas me soltei e saí correndo pela casa. Pulei a janela por onde tinha entrado e não parei até estar de volta na minha casa. Tranquei todas as portas e janelas, tentando me convencer de que estava seguro. Mas, desde aquela noite, algo mudou. Sinto que ainda estou sendo observado. E às vezes, ouço passos do outro lado da parede. O vizinho que nunca sai de casa. Talvez nunca tenha estado realmente vivo. Você já sentiu que certos lugares guardam segredos que deveriam permanecer escondidos? Na antiga casa da família, o porão sempre esteve trancado, envolto em mistério e medo. Mas uma noite, um som inexplicável me levou a abrir aquela porta proibida. O que encontrei lá dentro mudou minha vida para sempre. Algo espera na escuridão, algo que não deveria existir. Você teria coragem de descer? Desde que me mudei para a casa dos meus avós, algo nela me incomodava. Era uma construção antiga, com paredes cheias de rachaduras e um cheiro constante de madeira velha. Mas o que realmente fazia minha pele arrepiar era o porão. Meus avós sempre o mantiveram trancado e diziam que era perigoso entrar lá por causa da escadaria instável. No entanto, algo na maneira como evitavam o assunto me deixava desconfiado. Sempre que passava perto da porta, sentia um frio que não fazia sentido, como se aquela parte da casa estivesse permanentemente isolada do calor. Certa noite, enquanto todos dormiam, ouvi um som vindo do porão. Era um arranhão leve, seguido de um ruído surdo, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. Tentei ignorar, mas a curiosidade foi mais forte. Com uma lanterna em mãos, fui até a porta trancada e fiquei parado ali, ouvindo. O som continuava, ritmado e quase hipnótico. Foi quando notei que a chave estava pendurada em um prego próximo. Contra meu melhor julgamento, peguei-a e destranquei a porta. O cheiro que veio de lá era poço e sufocante, uma mistura de mofo, terra e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar. A lanterna tremia na minha mão enquanto descia os degraus rangentes. O porão era maior do que eu imaginava, com pilhas de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis empoeirados. Mas o que realmente chamou minha atenção foi uma porta menor, no fundo do cômodo. Era feita de madeira escura e tinha marcas de arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair de lá. Me aproximei devagar, sentindo um nó se formar no estômago. O som vinha dali. Algo se movia atrás da porta e era evidente que não era nenhum animal que eu conhecesse. Respirei fundo e toquei na tranca. Estava enferrujada, mas cedeu com facilidade. Quando abri a porta, a lanterna revelou uma pequena câmara subterrânea. No centro, havia uma figura agachada, quase humana, mas com proporções que pareciam erradas. Sua pele era pálida, quase translúcida, e os olhos, aqueles olhos negros e vazios, pareciam sugar toda a luz. Congelado pelo medo, fiquei ali, incapaz de me mover ou gritar. A criatura ergueu a cabeça lentamente e emitiu um som baixo, um chiado que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Então, com uma agilidade assustadora, se levantou e deu um passo na minha direção. Instintivamente recuei, mas tropecei em algo e caí. A lanterna rolou para longe, deixando-me na escuridão. Não sei como consegui sair do porão. Minha memória é um borrão de terror. Gritos internos e uma vontade desesperada de escapar. Quando finalmente fechei a porta e tranquei-a, ouvi a criatura arranhar do outro lado, como se estivesse tentando sair. Passei o resto da noite sentado no chão, com a chave apertada na mão, tremendo incontrolavelmente. No dia seguinte, contei tudo aos meus avós. Eles trocaram um olhar sombrio e, pela primeira vez, meu avô falou sobre o porão. Disse que, há muitos anos, um homem estranho veio à cidade e pediu abrigo durante uma tempestade. Eles o acolheram,
mas logo perceberam que havia algo errado com ele. Durante a noite, barulhos inexplicáveis começaram a ecoar pela casa, e quando foram confrontá-lo, ele desapareceu. Dias depois, descobriram o porão escondido, com aquela câmara secreta. Desde então, decidiram mantê-lo trancado, mas os sons nunca cessaram completamente. Apesar do medo, resolvi investigar mais. Comecei a pesquisar histórias antigas da região e descobri lendas sobre uma criatura chamada Sussurrador das Sombras. Diziam que ela se alimentava do medo e que costumava se esconder em lugares esquecidos, esperando por incautos que cruzassem seu caminho. Os dias se transformaram em semanas, mas a criatura não saiu do meu pensamento. Eu ouvia os sons vindo do porão com mais frequência, e minha saúde mental começou a deteriorar. Tinha pesadelos todas as noites, sempre com aqueles olhos negros me observando. Decidi que precisava acabar com aquilo. Voltei ao porão, desta vez armado com uma câmera e uma faca. A porta estava como eu a tinha deixado, mas os arranhões agora eram mais profundos. Quando entrei novamente na câmara, a criatura estava lá, como se soubesse que eu voltaria. Desta vez, seus movimentos eram mais rápidos, mais ameaçadores. Tirei uma foto com a câmera antes de sair correndo. Mal consegui fechar a porta antes que ela me alcançasse. Quando revelei a foto, quase perdi o fôlego. A imagem mostrava a criatura, mas também algo mais. Atrás dela, sombras ainda maiores pareciam se contorcer, formando rostos e figuras horripilantes. Era como se o sussurrador das sombras fosse apenas a ponta do iceberg. Desde então, o porão permanece trancado. Minha família pensa em se mudar, mas eu sei que isso não resolverá o problema. O sussurrador continua lá, esperando, e sinto que é apenas uma questão de tempo até que ele encontre uma maneira de escapar. Afinal, algumas portas nunca deveriam ser abertas. Talvez você ainda esteja tentando entender o que acabou de ouvir. Talvez você ainda esteja se perguntando se esses relatos são apenas histórias ou algo mais. Mas lembre-se, o medo é mais real do que qualquer explicação. Essas histórias te deixaram com a sensação de que algo está te observando. Não se preocupe, você não está sozinho. Afinal, há sempre algo. Agora, antes que você acenda as luzes e vá dormir, pare um momento. Olhe ao redor. E se de repente o silêncio se quebrar com um som vindo de algum lugar distante? Talvez você perceba que há algo mais na escuridão. Algo que você não ouviu antes. Mas que agora... Obrigado por assistir a mais uma história de terror. Se você gostou do que ouviu, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever. E da próxima vez que o medo bater à sua porta, lembre-se, o terror nunca acaba. Ele só. Boa noite.